Fabi, agora a gente tem aqui o ex-prefeito de Jaguariúna, vice-presidente da Associação Paulista de Municípios e pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Gustavo Reis. Fabi tá aqui com a gente. É isso mesmo, Gabi. A gente segue aqui com as nossas entrevistas direto do estúdio da Guardiã da Notícia, aqui no 68º Congresso Estadual dos Municípios. E o Gustavo Reis aqui vai dar também um panorama para a gente começar falando desses primeiros 2 dias aí de evento. Também a gente vai para o último dia de evento. Mas um sucesso, né, Gustavo? Sem dúvida, Fabiana. Um grande evento municipalista. Os grandes temas do municipalismo brasileiro estão sendo debatidos aqui. Uma reforma tributária, a questão da securitização, do pacto federativo. Temas muito importantes que vão mudar a realidade da vida das pessoas nas cidades. Porque, afinal de contas, é na cidade que a vida acontece. Por isso que o Congresso aqui reúne grandes personalidades do campo político, jurídico, empresarial, e dentro desse contexto a gente tem a possibilidade de trocar experiências com outros gestores públicos, mas também a gente colocar conhecimentos e informações para que a gente possa avançar na qualidade de vida das pessoas. Agora, você tocou num ponto que é essa questão do Pacto Federativo. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, falou que esse é um debate que é para ontem, né? Da necessidade realmente dessa reestruturação, por conta que os municípios hoje eles recebem uma esmola. E os prefeitos sempre ficam com o pires na mão, tendo que buscar recursos em Brasília ou aqui em São Paulo, quando na realidade a origem da produção dos recursos está nos municípios. E essa origem que sai dos municípios acaba, todo o bolo arrecadatório da receita tributária vai para Brasília e vai para São Paulo, ao invés de ficar no município. E aí os prefeitos têm que se deslocarem dos seus municípios para poder, com o pires na mão, tentar trazer de volta aquilo que deveria ser de direito, que são os recursos oriundos da sua própria riqueza na produção, aonde a origem é a cidade. Então essa inversão que existe, ela dá muito trabalho para o prefeito, porque o prefeito gasta muita energia para ter que buscar os recursos fora do seu município, quando na verdade deveria gastar energia para outras coisas. E esse pacto federativo ele é fundamental. Tem uma reforma tributária que preocupa muito os municípios, uma reforma tributária que inverte a lógica, porque ela deixa de valorizar a produção local para o consumo. Então tudo aquilo que é produzido no município não tem mais valor, e sim aquilo que é consumido. Então, ao longo dos anos, só uma correção, eu estou afastado da vice-presidência da PM, eu fiz a minha renúncia por conta da legislação eleitoral, então tem caracteres aqui, só queria colocar isso aqui como ex-prefeito de Jaguariúna pela questão eleitoral. Então, é fundamental a gente poder compreender que a reforma tributária ela é uma forma de penalizar os municípios produtores. Aqueles municípios que conseguiram atrair empresas, não vai valer mais nada. Sim. Porque o valor adicionado fiscal, que é o VAF, que tinha um peso de 70% antes da reforma tributária, passou a ter um peso zero na nova reforma tributária. Até como você bem colocou, você como ex-prefeito de Jaguariúna sabe muito bem essas dores que os prefeitos acabam tendo, e até para explicar para a população, né, como que uma cidade que produz tanto acaba tendo deficiência realmente em ter orçamento. Porque a reforma tributária não fez com que a gente tivesse um equilíbrio na mudança do valor a ser distribuído. Então, antes da reforma tributária, o peso da população era 3% e o peso do valor adicionado fiscal era de 74%. Na nova reforma tributária, o peso de tudo aquilo que é produzido no município, que é chamado VAF, valor adicionado fiscal, foi para zero. Não vale nada que é produzido no município. E o peso da população, que era de 3% do estado de São Paulo, foi para 80%. Então, o que vale mais na nova reforma tributária é a quantidade de pessoas que moram no município. Então, você está penalizando todos aqueles prefeitos que ao longo dos anos
criaram leis de incentivo, de atração e políticas públicas para poder atrair empresas, indústrias e gerar riquezas e emprego no município. Essa falta de equilíbrio, e eu fiz uma proposta para que a gente tivesse o peso da população não em 80%, mas em 40%. E que o VAF não ficasse em 0, ficasse em 40%. E aí os outros 20% são distribuídos em educação e outros temas. Mas teria que ter o equilíbrio, não houve esse equilíbrio. Por isso que o Congresso acaba debatendo alguns temas como esse, da reforma tributária, que é tão importante, a securitização, que é fundamental, e o novo Pacto Federativo. Ser pré-candidato a deputado estadual é levar essa discussão de forma mais ampla para o Estado? Sem dúvida. Como pré-candidato a deputado estadual, eu tenho esse conceito de municipalismo. Até porque, com a experiência de 3 vezes eleito prefeito de Jaguariúna, 5 vezes presidente da região metropolitana de Campinas, que é uma região extremamente rica, que tem um PIB maior do que 6 estados brasileiros, maior do que 30 países, de 210 bilhões. Isso me faz levar sempre como pauta principal o tema do municipalismo e defender uma região para que seus recursos e as suas riquezas não saiam através de uma distribuição injusta. Então essa missão, sem dúvida, é uma missão que o deputado estadual pode estar levando na Assembleia Legislativa para fazer o grande debate e para proteger tudo aquilo que foi conquistado ao longo dos anos, como uma região tão pujante que é a região metropolitana de Campinas, que tem uma população igual ao do Uruguai, mas que os recursos, a geração de emprego, de renda, que a qualidade de vida permaneça. Se a gente fizer uma distribuição desigual através da população e não mais das riquezas produzidas nos municípios, a gente pode sofrer e correr o risco de perder muitos avanços que nós já tivemos ao longo dos anos. E pautas fundamentais como o trem entre cidades, que é uma luta minha há muitos anos, que agora se tornou uma realidade. Amanhã nós vamos ter antecipação do início das obras. O governador Tarcísio vai estar na cidade de Vinhedo fazendo esse anúncio. Também o Hospital Metropolitano, do qual o próprio governador citou aqui, que é uma luta minha, acabou nominalmente me citando, porque de fato eu fui a primeira pessoa a avisá-lo da necessidade de em Campinas termos um hospital metropolitano, uma vez que nós temos apenas 400 leitos do Estado e desde a década de 80 não temos novos leitos do Estado na região metropolitana de Campinas, com exceção da cidade de Sumaré. E a região metropolitana de Campinas, na alta complexidade, tem apenas o Hospital das Clínicas da Unicamp com 400 leitos. É muito pouco. A região de São José do Rio Preto tem a população metade da nossa. A região metropolitana lá tem 1.700.000 leitos e tem 800 leitos. 1.700.000 habitantes, tem 800 leitos no hospital de base. Como é que em Campinas nós temos 400? O governador, com a sua sensibilidade, através do seu secretário Eleus, fez o estudo, constatou da necessidade e anunciou. Agora, além de todas essas questões importantes para os municípios e principalmente para a região, a gente vai falar agora um pouco desse rodeio de Jaguariúna tão tradicional e tão famoso, que acabou inspirando também outras cidades. E eu acho que o Congresso traz um pouco disso, dessa troca do que funciona muito bem em umas cidades e que pode inspirar outras. E com certeza Jaguariúna acabou inspirando muitos municípios a ter os seus próprios rodeios. E isso gera renda também e principalmente a população ali se sente prestigiada. Eu costumo falar, Fabiana, que o rodeio de Jaguariúna, ele não é o maior do Brasil. Então, o rodeio maior do Brasil é de Barretos, mas ele é o melhor. Porque nem tudo que é maior é melhor, na verdade. Uhum. Jaguariúna é um rodeio mais charmoso, é um rodeio mais bem organizado, é um rodeio que tem uma tradição de 37 anos e a cidade acaba recebendo gente do Brasil todo. Eleva o nome da cidade, fomenta a nossa gastronomia, fomenta o nosso turismo. Jaguariúna está muito próximo da capital, cerca de 1 hora de carro. Ou seja, é uma cidade que virou agora a capital country do Brasil. Então Jaguariúna faz um rodeio e produz um rodeio que acaba se tornando uma referência. E foi eleito, inclusive, pela Confederação de Rodeios do Brasil como o melhor rodeio do Brasil. Então é um evento, é um acontecimento, é um entretenimento. Deixar sua marca registrada lá faz diferença. Faz diferença, total, total. Parabéns para Jaguariúna, que tem aí 71 anos de vida, mas o rodeio é parte integrante de metade da história do município.
Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso estande da Guardiã da Notícia. Quero deixar os nossos microfones abertos para suas considerações finais. Parabenizar a você, a Gabriela, a toda a equipe e dizer da importância de vocês estarem fazendo essa cobertura, entrevistando personalidades que fazem a história do nosso país, como o presidente Michel Temer, que esteve aqui hoje, também, se Deus quiser, o nosso futuro presidente da República, Ronaldo Caiado, e tantos outros. Eu acho que a prestação de serviço que a Guardiã de Notícia presta à sociedade é de fundamental importância, porque vocês têm, acima de tudo, a isenção da notícia. E isso é fundamental nos dias de hoje. Tá certo, Gustavo, muito obrigada pela sua participação. A gente conversou com o Gustavo Reis, que é ex-prefeito de Jaguariúna, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Essa foi mais uma cobertura desse 68º Congresso Estadual dos Municípios. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais entrevista, tem mais cobertura especial com os nossos jornais e durante todo o dia e toda a programação a gente vai fazer mais um dia ao vivo, direto aqui do distrito do Anhembi, porque aqui na Guardiã da Notícia é jornalismo regional com alcance global. Nos acompanhe no FM 82.3 e também no nosso portal aguardiandanoticia.com.br.